Hoje falarei, né, sobre pai ou mãe, onde que está a sua dificuldade, qual deles que são responsáveis por algum problema que acontece hoje na sua vida. Verdade que balança todas as estruturas e vai balançar mesmo, porque aqui, gente, nós gostamos de ordem nas estruturas, né? E se não chacoalha pra gente voltar pro nosso caminho, pro nosso lugar, o negócio não vai pra frente. Então, olha só, desde quando você nasceu, desde o momento em que você foi gerado, lá na barriga da sua mãe, lá no ventre dela, todas as histórias que ela passou durante a gestação estão aí dentro de você. Priscila, mas só da minha mãe? Não, o do seu pai também. Porque justamente naquele momento da fecundação, já tinha toda a história do teu pai também. E aí veio você, toda linda, lindo, maravilhoso, maravilhosa. Só que aí com o tempo, você nasceu e você já tinha algo predestinado na tua vida. Predestinado, o que seria isso? Você fala, Priscila, é o meu destino? É, a gente tem um destino. Não é à toa que você nasceu dentro da família que você nasceu. Talvez passando as dificuldades que você passou. Porque justamente dentro dessas dificuldades era onde você precisaria se desenvolver. Só que aí, eu tava até falando com o meu marido sobre isso. Olha só, é como se você viesse pro mundo e você já tivesse algo predestinado, porque o seu campo sistêmico veio passando por inúmeras situações. Traumas, dramas, dificuldades, pessoas que desejavam histórias novas, que rompessem algo. E veio você todo lindo, maravilhoso nesse campo sistêmico para reparar algo. Para ser esse grito de alerta do tipo, eu vim para mudar. Só que aí você nasceu todo puro. Aí veio a mãe, aí veio o pai. Deram educação. Cada um veio fazendo de uma forma. E você foi se moldando dentro de tudo aquilo que você recebeu deles. Tiveram momentos em que a sua mãe, talvez ela não te deu a devida atenção. Tiveram momentos que talvez o seu pai também não te deu a devida atenção. E você teve que aprender a se virar dentro disso. Só que sem uma instrução, sem uma orientação, você fez como deu. Ninguém te explicou sobre a parte emocional. Ninguém te explicou sobre a parte do como você poderia se orientar para seguir adiante. E quando orientaram, talvez orientaram de uma forma, talvez deturpada, talvez desinformada. Só que aí no meio desse processo você foi seguindo. Até que chegou num ponto que você começou a se deparar com inúmeras questões difíceis. Todas aquelas histórias que você viu, talvez da sua mãe, talvez do seu pai, começaram a surtir efeito na tua fase adulta. E aí? Bem na fase adulta. Talvez foi algum problema de relacionamento amoroso, talvez um problema financeiro, talvez um problema com a profissão, talvez, né, um crescimento em alguma área da vida e aí de repente quebrou, fazendo uma história muito semelhante com a do pai ou com a da mãe. E aí chegou num ponto que você nem percebeu que você está a serviço também do seu campo sistêmico e você começou a olhar somente para as suas necessidades internas, que é natural. Só que a gente olha para as nossas necessidades internas da nossa fase da infância até a nossa fase da adolescência. Na fase da infância é o momento que a gente descobre a nossa vida como um eu. Quem sou eu? Porque até então, se você pegar uma criancinha e você conversar com essa criança, a criança faz assim,
é mamãe, papai, só que ele não consegue dissociar. Ele não dissocia. Ele não entende que ele, o neném não entende que ele é o único, sabe? Ele é um ser único, um indivíduo. Ele enxerga ele como a mamãe, ele enxerga ele como o papai. E aí vem chegando o processo. Até que a criança começa a crescer e ela começa a entender sobre a sua própria visão de mundo. Obrigada, Juliette. Ele começa a entender sobre a sua própria visão de mundo. Chegou na fase da adolescência, ele aprendeu mais ou menos daquele jeito. Talvez porque a mãe tinha que sair para trabalhar, talvez porque o pai também tinha que sair para trabalhar, ou porque a mãe ficou ausente, ou o pai ficou ausente, aconteceu alguma coisa. E essa criança continuou com aquela situação. Cadê a minha mãe? Cadê o meu pai? Conforme foi passando o tempo, aprendeu as coisas mais ou menos, vai como dá, vai como aprendeu, visualizando outras pessoas, aprendendo através de comportamentos de outras pessoas. E aí você foi para a fase da adolescência. Chegando ali na fase da adolescência, que é uma fase que muitas pessoas deixam passar por despercebido e que é uma das mais importantes, é o momento que o adolescente começa a se inserir nos grupos para se sentir pertencente. E olha que interessante, essa fase da adolescência é onde o adolescente começa a querer se desvincular de histórias da família. Só que nesse momento que o jovem começa a abrir as asas, os pais talvez podam, talvez por medo, talvez por excesso de proteção. A gente não sabe o que acontece dentro da casa de cada um, não é verdade? Só que aí esse jovem continua daquele jeito. Aí é onde... Vamos falar o português, claro, pessoal? Faz cagada. Faz 1 milhão de cagada. E aí todo mundo fica daquele jeito, né? Fala, meu Deus, o que vai ser desses jovens? O que será desses jovens? Sabe o que será desses jovens? Peraí. Amor, como que é aquele negócio lá que eles estão fazendo que eu fiquei irritada? Eu falei, não acredito nisso. O tal do NPC. Gente, aquilo lá me estressou. Sabe o que é isso daí? Ai, flor! Só fica nisso. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Mas por quê? Porque justamente tudo isso começa, pessoal, a partir de dentro da própria casa. A partir da própria casa. A partir da própria estrutura familiar. É um surto isso, gente. Vocês não viram? Café. Tem que pagar aqui, ó. Der um selinho. Água. Ai, gente, que nervoso. Enfim, só sei que eu olhei para aquilo e falei, gente, é falta da estrutura familiar. Porque busca facilidades, não busca o conhecimento para conseguir dar uma orientação. Então as pessoas se sujeitam de uma forma que é muito triste. É muito triste isso. É muito estranho, gente. Mas enfim, gente, dá até coceira na minha cabeça. Vocês vão falar, ela tá com piolho? Não, não é piolho, é coceira mesmo. Me dá, sabe? Pix. É mais ou menos isso. Aí, a gente começa a perceber o quê, pessoal? Que quando a gente vai seguindo adiante, chega na nossa fase adulta, a gente começa a querer culpar. Culpar. É isso. Porque a gente aprendeu a não assumir nossas próprias responsabilidades. Eu falo isso por experiência própria. Eu não sabia assumir minhas responsabilidades. Eu achava que tudo era culpa de todo mundo, menos a minha, porque eu era toda santa, eu era a salvadora. Onde já se viu a salvadora toda perfeita ter algum problema? Então, a gente entra nos lugares e a gente se coloca em certos lugares que a gente acaba achando que todo mundo tinha que ser diferente. A mãe cuidou de mim em tempo integral, de forma religiosa ainda. Olha que diferente.
Só que lembra de uma coisa, pessoal. Tudo que é em excesso, isso pode dificultar a vida do filho. Tudo que é completamente sem, também pode dificultar a vida do filho. Por exemplo, hoje eu tô aqui, eu abro mão de estar com a nossa filha aqui em casa, de estar ali conversando com ela, porque eu estou aqui cumprindo a minha missão. Eu pago um preço por isso, não estou com a nossa filha. Eu sei que amanhã ou depois ela pode se revoltar e jogar na minha cara. Só que o que eu posso fazer? Se eu busco oferecer o melhor para ela, da mesma forma, você dentro da tua casa. E da mesma forma, a sua mãe e o seu pai. Priscila, mas como que a gente faz com aquelas pessoas que foram adotadas? Eles também têm pai e mãe biológico. Todo mundo que tá aqui tem pai e tem mãe. Ah, Priscila, eu não tenho pai porque não tá na minha certidão. Não tem problema. Como que você nasceu? Não foi do Divino Espírito Santo. Você nasceu de um pai e de uma mãe. Ponto. Então, biologicamente falando, nós já sabemos que nós já estamos aqui justamente por causa deles. E de outro lado, tudo aquilo que faltou na nossa vida, que eles não nos entregaram, é justamente o momento que nós seguiremos adiante para buscar em outros lugares. Só que no momento em que nós não olhamos para as nossas próprias emoções ou as nossas carências afetivas, nós projetamos isso nas outras pessoas. E é justamente nesse momento que a gente começa a atrair pessoas semelhantes àquelas que a gente mais odiava. Entenderam? O que acontece dentro disso? Uma exclusão. Excluiu ali o pai, porque o pai fez alguma coisa com a mãe. Excluiu a mãe, porque a mãe fez alguma coisa com o pai ou fez alguma coisa com a gente. Até que chega num ponto que a gente começa a lamentar na vida, seguindo adiante lamentando no drama, no trauma, na tristeza, na dificuldade e deixamos de agir. Lembra, o sofrimento é uma escolha. Crescer dói, mas sofrer é uma opção. Bert Hellinger ainda disse uma frase que é bem interessante. Dos pais nós recebemos tudo e nada. O tudo nós já temos. O nada nós buscaremos em outros lugares. Aquele nada que os nossos pais não nos entregaram, aquilo que a gente acha que faltou, é justamente o lugar que a gente tem mais força para a gente se desenvolver. É justamente naquele lugar que você tem força para fazer o diferente dentro da tua árvore genealógica, na vida das pessoas. Então, ou seja, é nesse lugar que está literalmente a tua missão. Já parou para pensar nisso? E quando a gente não achava nada de errado entre os pais nem na família toda? Melhor ainda, gente. Aí que você segue adiante. Mas vamos supor, você fala assim, nossa, nunca teve nada de errado, mas a minha vida não vai pra frente. Será que você não foi tão bem cuidada, tão bem amada, que, nossa, pra que você vai querer ir pra vida? Se dentro de casa tem tudo. Entendeu? É assim que funciona. A realidade é essa. E quando a gente não presta atenção, quando nós não temos intimidade com a gente mesmo, dentro do nosso lugar de força no campo sistêmico, basicamente o que acontece é a gente sair tapando buracos e ao mesmo tempo contando mentirinhas pra gente. Tudo para ser aceito. Ai, Pri, eu quero entender mais sobre isso. Como que eu faço para eu saber se eu tô sendo aceito ali ou não? Só não perca a jornada do constelador sistêmico, porque as aulas estão lá justamente para você conseguir identificar tudo isso que eu tô passando para vocês. É profundo, é profundo. Fui. É profundo. Né, Vanessa? Vanessa foi. Com qual idade a criança pode começar a constelar? Sua pergunta é excelente, porque quando se trata de campos sistêmicos e quando o pai ou a mãe olha para o filho
E começa a pensar assim, gente, peraí, esse filho, ele tá me mostrando tal problema. O que vai acontecer dentro disso? Esse filho, na verdade, ele demonstra uma atitude da mãe e do pai. É um reflexo que eles têm dentro de casa. Então, nesses casos, eu sempre oriento os alunos meus. Eu falo, gente, não constelem as crianças. Constelem a mãe ou o pai. Aquela pessoa que buscou ajuda. Geralmente é a mãe que busca, mas eu já vi pai que buscaram também. E eles mesmos estavam abertos para o processo. Então, isso partirá de cada um. Entendeu? Então, olha só. Quando se trata sempre de talvez ter alguma questão na sua vida que está travada, é importante você sempre olhar para dentro de si e observar. Será que aquilo que os meus pais me deram foi o suficiente? Será que aquilo que a minha mãe fez para mim foi o suficiente? E se eu sinto que aquilo não foi o suficiente e a gente age por espelhamento, como você vai entregar algo adiante se você acredita que o que recebeu do pai ou da mãe não foi o suficiente? O Bert constelava os pais, não menores. Exato. Por quê? Presta atenção numa coisa. Vamos supor, lembra de você quando era criança? Alguma vez você viu a sua mãe ou o seu pai? Alguma vez você viu... Vanessa, você tá... Ela eu não assumo, mas é verdade. Ela tá doidinha pra sair daqui, né, Vanessa? Mas fica aí, fica aí. A verdade dói, mas ela cura. A realidade, nem a verdade. Ela dói, mas ela cura. Não foi o suficiente dentro do meu ponto de vista? Exato, Renato. Por quê? Se trata do nosso ego. E todas as vezes que a gente se pega no ego, a gente fala assim, não foi o suficiente que minha mãe fez, não foi o suficiente que o meu pai fez. O que vai acontecer? Nós projetaremos isso nas outras dinâmicas. Então, tudo que você fizer para as outras pessoas, você vai falar assim, não é o suficiente que eu faço para ela. Eu preciso fazer mais. E aí você entra numa dinâmica desequilibrada, porque você faz demais para outra pessoa, faz, você sufoca a outra pessoa vai se sentir endividada, porque aí depois você fala assim, mas você não vai fazer nada para mim? E aí começa aquele desequilíbrio que faz parte das leis sistêmicas. Aí dentro desse processo é aquele momento que você vai falar que a pessoa de repente briga ou que você revolta. Então, olha só, eu tô desequilibrada, então. Ó, eu já vou falar uma outra coisa pra vocês. Se vocês fazem algo pra outra pessoa, esperando que essa outra pessoa entregue algo pra você na força do muque, você pode ter certeza que você está numa barganha, você não está numa troca saudável. Porque é o próprio ego que tá ali ainda trazendo vestígios de histórias, de situações que aconteceram lá no passado. Ah, obrigada, Juliette. Gente, a Juliette tá dando uma mãozona aqui. Entenderam? Então, todas as vezes que você para e olha, será que realmente todas as dificuldades... eu não sei receber. Então, será que todas as dificuldades que aconteceram hoje na sua vida é realmente por causa da mamãe? Será que é realmente por causa do papai? Será que você se distanciou na essência? Porque a gente sempre tem que deixar claro que as pessoas têm comportamentos. Talvez era uma mãe agressiva, talvez um pai agressivo. Isso não significa que você tem que estar ali próximo. Mas você deve respeitar esse sentimento profundo que você tem por ele. Então vamos supor, você chega e fala assim, ah, mas eu odeio o meu pai. Mas por que você vai odiar o seu pai? Ah, eu odeio porque ele fez isso, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Tá, mas o que tá por trás dessa raiva? Por que você odeia tanto ele? Vai chegar num ponto que você vai olhar e falar assim, porque eu quis o amor que ele não me entregou. Ou seja, existe um amor aí. Existe. Acontece a mesma coisa
com relação à mãe. Então, todas as vezes que a gente não se coloca nesse lugar, assim, de humildade, de falar, caraca, realmente, assim, se você passar a olhar que eles também são simples pessoas, que a gente tira eles daquele patamar de super-herói, super-heroína, sabe? Aí a gente consegue ficar mais tranquilos. Fez sentido? Ah, já trouxe algo grandioso pra dentro de você, viu, Vanessa? Então, na hora que a gente começa a observar, talvez você esteja olhando sob uma ótica. Talvez, vamos supor, você fala, eu tenho problema seríssimo com meu pai. Eu tenho um problema seríssimo com a minha mãe. Você está olhando através da sua ótica de filho ou você está olhando sobre o olhar de outras pessoas? Priscila, quem são essas pessoas? Talvez aquelas que você ou cresceu ouvindo falar mal de alguém. Agora eu sei porque eu fazia demais pelo meu ex. É isso! Boa, Rose! É isso. É por isso que eu falo pra vocês, tenham intimidade com vocês. Que aí vocês começam a descobrir. Então, onde que estava o problema? Será que estava realmente ali com a mãe? Será que estava realmente ali com o pai? Ou será que era com você que estava buscando reparar algo semelhante da tua família? Quando eu falo reparar, é entrar em situações, em conflitos, em dificuldades idênticas da sua família. Pri, o dinheiro é mãe? Sim, o dinheiro é mãe. Gente, eu fiz o Clube da Leitura Sistêmica durante 2 semanas, estava sensacional, falamos muito sobre questões desse tipo. Dinheiro e força para finalizar tarefas vem do pai. O dinheiro, ele tem a energia equivalente da mãe, tá? Claro que isso é um assunto para uma outra live, mas só para você conseguir compreender, ele tem uma energia equivalente da mãe, tá? Então, por exemplo, o dinheiro, uma constância de dinheiro na vida, então está relacionado com o pai, entende? Porque o pai é o que traz constância, é o que traz a força para seguir adiante, para crescer. Agora é pai. Exato. Mas, por exemplo, por que o dinheiro tem essa energia equivalente da mãe? Porque ele também está a serviço da vida, da sobrevivência. É o dinheiro que nos mantém vivo. Porque a gente compra comida, a gente paga a nossa moradia, entenderam? É por isso. A mãe é a que nos dá a vida, que fala sim, vem pra vida. É aquela que nos permite estar aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Pri, é natural você sentir vontade de sumir dessa live? Tu tá mexendo com uma parte minha que nitidamente estou negando olhar. Super natural. Super natural. E eu não tô nem aí se vocês ficarem com raiva de mim, pessoal. Eu prefiro que vocês fiquem com raiva de mim do que vocês fiquem com raiva de pessoas de dentro da casa de vocês. Porque é uma forma que leva também à desestrutura familiar. Então eu prefiro falar aqui, vocês ouvirem, vocês vão ficar com raiva de mim, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu não levo pro lado pessoal, podem ficar tranquilos. E o descontrole financeiro depende também, pessoal. Isso vai ser um assunto de uma outra live, mas descontrole financeiro precisa observar sua questão. São inúmeras questões, por exemplo, consciência pessoal, consciência coletiva. Qual que é a realidade? Eu vou falar a verdade nua e crua aqui pra vocês. Não é legal a gente saber que a gente erra, porque a gente cresceu ouvindo todo mundo falar que a gente tinha que ser o 100% certo, que tudo que fazia era errado, porque papapá. Enfim, a gente cresceu querendo ser perfeitos, mas o perfeito não existe. A gente cresceu tendo que se apertar para se encaixar em lugares que não são nossos dentro da nossa família. Pri, eu tenho dificuldade de ser mãe e esposa. Então, agora você vai observar como é o seu olhar com relação à sua mãe, com relação ao seu pai. Sim, obrigada, Claudete. Então assim, comecem a perceber, sabe, que todas as vezes que a gente criou ilusões, é como se a gente tivesse construído um castelo de areia. E aquele castelo tá uma gracinha. Só que a base dele tá completamente desestruturada.
E aí, quando a gente começa a observar a realidade que não é nada daquilo que a gente tinha criado, a gente acha que tá desmoronando. A gente sente dor, a gente sente raiva, a gente não tem para quem jogar mais a responsabilidade. E a gente percebe que a gente precisa crescer. A vida pede para que nós cresçamos. Só que todas as vezes que pede pra gente crescer, a gente retorna. A gente busca formas de continuar naquele lugar, mesmo que esteja apertado, mesmo que esteja ruim. Agora, quem aqui é terapeuta? Imagina só o teu cliente. Se vocês já têm esse conhecimento, imagina o cliente de vocês que não tem nem noção do que está se passando na vida deles. Então, e agora? Para onde correr? A não ser fazer esse mergulho dentro de si mesmo. Ou simplesmente voltar para o seu lugar. O voltar para o seu lugar é reconhecer que você não é mãe da sua mãe, não é mãe do pai, não é pai do pai, nem pai da mãe. Não é, talvez você é o mais velho, então você não é o filho caçula, sabe? E todos os momentos em que você vai, entre aspas, ser desafiado, as pessoas chegam e você precisa falar não, porque você tá percebendo que a pessoa, ela quer se sujeitar ou quer que você esteja numa outra função que não lhe cabe. E aí na hora que você tem que dizer para trás. Talvez por uma sensação de, como que eu falo? Sensação de não se sentir amado, não merecimento. Quem aqui tava falando, eu tenho dificuldade de receber. Sabia que essa dificuldade de receber é também uma atitude arrogante, de manter as outras pessoas desequilibradas com você? Isso é profundo. Manter as outras pessoas desequilibradas com você. Aí, chega num ponto que você não tá dando conta. Alguém lembra daquele símbolo, aquele deus grego, o Atlas? Vocês já viram essa foto do Atlas? É uma simbologia muito forte, sabe? É uma simbologia muito forte, porque ele tá carregando o mundo nas costas. Vocês estão igual o Atlas ali, tudo carregando o mundo nas costas, tendo que ficar forte. A Mulher Maravilha, não, gente, vamos sair desse lugar. O herói é aquele que não deu tempo de correr. Tá? Ó, o super-herói é aquele que não deu tempo de correr do perigo. Nessa simplicidade, pessoal. Nessa simplicidade. Não deu tempo. Você fala, nossa, eu vou correr, eu quero correr com todo mundo. Não deu tempo. Ó, então eu vou ter que ficar aqui, eu vou ter que enfrentar sozinho. Então para com isso, porque você tá lutando por todo mundo sozinho. Sozinho. Se não correr, morre. Aí é onde vem essa sensação, né? Bate mais que tá pouco. O pessoal vai falar assim, que esse pessoal é tudo masoquista. E aí acaba engordando porque precisa ser forte também. Aí o que vai acontecer? Tem pessoas que engordam, tem pessoas que... deixa eu pensar. Se tornam narcisistas, controladoras. Porque não pode sair nada do controle. Ela tem que saber tudo de todo mundo. Então, assim, existem um monte de coisas que começam a desencadear. E aí? A questão tá em quem? No pai? Na mãe? Ou em nós mesmos? Pois é. Entendeu? Então, prestem atenção. Falar que tudo está sendo, inclusive a jornada. Pois é. Pois é, gente. Então prestem atenção nisso. Com carinho. Será que a sua dificuldade é realmente por causa da mãe? Será que é realmente por causa do pai? Ou será que é por causa de você mesmo?